gente, no ano de 2020, após o carnaval, o Brasil confirmou seu primeiro caso de Covid-19, né? 2 semanas depois, veio a Organização Mundial da Saúde e, decretou a pandemia, lockdown, confinamento. Várias pessoas perderam as vidas. Tudo isso aconteceu há 5 anos. O tempo passou, né? Mas muitas feridas jamais cicatrizaram. E é por isso que você vai ver a partir de agora os relatos de sobreviventes, pessoas que perderam entes queridos ou enfrentaram a doença entubados numa UTI. Roda. Há 5 anos, o mundo parava diante de um inimigo invisível que afetou o comércio, deixou ruas desertas, escolas sem alunos e hospitais lotados. O medo e a incerteza tomavam conta. Em Pernambuco, as primeiras medidas restritivas começaram em março de 2020 e, enquanto o tempo avançava, a Covid deixava marcas profundas, não só na saúde pública, mas na vida de milhares de famílias. Entre as vítimas estava o irmão de Nathalie. No comecinho de maio, ele começou a ter alguns sintomas gripais, né? Era um período em que as empresas estavam passando pelo processo de Covid também, né? E a gente sabe que dentro de uma sociedade que pensa no lucro, o lucro é mais importante muitas vezes do que a vida, e ele não conseguiu afastamento da empresa por ter um quadro de pré-diabetes e continuou trabalhando, inclusive na época na dupla função. Foi um momento que a maior parte dos cobradores foram demitidos e o motorista ficou ali, além de dirigindo, passando troco, acumulando função, o que aumentou ainda mais a entrada dele, né, em contato com a Covid, fora a falta de máscara, álcool gel, outros equipamentos de proteção. O luto e o trauma ainda ecoam na vida de quem perdeu entes queridos. A pandemia escancarou a fragilidade da saúde mental e a solidão de despedidas que nunca puderam ser feitas. O reconhecimento de corpo, uma cerimônia funerária que ajuda a gente nesse processo de luto, não pôde acontecer, né? Foi uma grande vala coletiva, um reconhecimento numa sala distante, dentro de um saco preto, e que não ajuda muito nesse processo da gente ver que é real a coisa. Alguns familiares tiveram processos de crise de ansiedade, processo depressivo, né? Eu tenho uma irmã que até hoje é muito mobilizada por isso, sente muito por isso, chora bastante, fez camisa, faz postagens quase todos os meses. Então a gente vê que é uma ferida que ainda não cicatrizou, né? Houve uma verdadeira explosão, não só de pessoas ansiosas e também com a depressão, por conta de toda aquela situação. Naquele momento, que era um momento crucial, várias outras síndromes, vários outros comportamentos começaram a surgir. E várias sequelas psicológicas ficaram justamente pelas pessoas que perderam seus parentes e que não puderam fazer o seu sepultamento. Durante a pandemia, usar máscara foi símbolo de proteção, mas para muitos também de medo. Depois de 5 anos, ficaram vários aprendizados que não podem ser esquecidos. O maior deles talvez deixado pela ciência, provando que a saída para a crise que o mundo enfrentou estava na pesquisa, na prevenção, mas principalmente na vacinação. O vírus continua entre a gente, as pessoas continuam se infectando, mas quando tem os casos, são casos leves. E isso se dá à ciência, isso se dá à vacina que foi introduzida. Aquelas pessoas que estão evoluindo ainda para um caso mais grave, porque isso ainda está acontecendo, são pessoas que não se vacinaram. Pernambuco registrou mais de 23 mil mortes. Com a imunização, os números caíram drasticamente. Após contrair o coronavírus, Maciel Júnior passou 21 dias internado na UTI. Quando recebeu alta, o gesto simbólico de comemoração dos profissionais de saúde refletiu a luta de milhares de pessoas que enfrentaram a doença e sobreviveram. A parte entubado, né? A gente realmente está em coma, induzido, você não só sonha, eu tive algumas visões, sonhos e tal. Você não tem muita noção, né? Eu acho que a família fora, ela sofre mais do que você que está lá entubado na UTI. Os outros momentos em que eu já fiquei acordado e fiquei no apartamento foram muito tensos, né? Eu falava que era momento de uma solidão, assim, porque diferentemente de outras doenças, a Covid você não podia ser visitado, né? Não tinha a presença dos familiares. Os médicos eram todos com máscara, você sequer
identificava as pessoas, né, que estavam trabalhando, cuidando de você. Então, isso foi uma parte muito ruim. Depois que a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência sanitária da Covid-19, a vida voltou a pulsar com força. Os comércios reabriram, as escolas retomaram suas atividades e o convívio social se reergueu, marcando o retorno à normalidade. Após tempos difíceis, a rotina se restabeleceu. A pandemia ficou para trás, mas será que estamos livres de uma nova? Cientistas no mundo todo e a própria OMS fala que existe sim, diante até desse problema de aquecimento global, de desmatamento, de questões ambientais, existe sim possibilidade de novas pandemias virem por aí. Lógico que é uma caixa de surpresa em relação a quando isso vai acontecer. Eu espero que não seja nesse século, né? Eu pretendo não passar por isso de novo. Eu acho que ninguém que viveu esse momento pretende passar por isso novamente, né? A principal lição é acreditar na ciência. Então isso é o principal legado que a gente precisa ter.